de Deus e afirmar para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só pra dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mente em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Olá pessoal, um bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Para que não esqueçamos do triste passado e venhamos baixar a guarda, o bolsonarismo foi derrotado, porém o gabinete do ódio continua ativo. Vem a contagem progressiva. Já passaram 75 dias da saída do autoritarismo neonazifascista e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho para receber notificações dos vídeos e nos ajude a divulgar o nosso canal compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre o conteúdo do vídeo. O assunto que trarei hoje é parte 2, documentário BBC News, como a religião foi usada em movimento que culminou no 8 de janeiro. Pastores mobilizaram multidões nas redes sociais com supostas profecias e revelações sobre intervenção militar, ataque aos poderes e retorno de Bolsonaro à presidência da República. Tendo em vista que o vídeo documentário BBC News com título Como a religião foi usada em movimento que culminou no 8 de janeiro ser grande, eu dividi em 10 itens e dividi os dois vídeos, parte 01, item 1 até o item 6. E o vídeo parte 2, com itens de 07 ao item 10. Vamos ao vídeo, parte 2, itens 7 ao 10. Veja o vídeo 07, Pastor Marcelo de Carvalho, Igreja Ciência da Profecia. A fala do Luiz Guilherme sobre profecias que chocam fez ainda mais sentido para mim depois que eu descobri no YouTube um pastor chamado Marcelo de Carvalho. Eu normalmente nunca fico nervoso ou ansioso para fazer uma live. Nunca fico, mas essa live especificamente, eu não vou dizer nervoso nem ansioso, eu fiquei um pouquinho tenso. Tenso com o recado que Deus tem para você.
Amém? Marcelo de Carvalho mora em Santa Catarina e é pastor no Ministério Ciência da Profecia. Ele tem mais de 200 mil seguidores no YouTube. A bandeira do Brasil não será mais verde e amarelo, ou verde e amarela. A bandeira do Brasil vai mudar as suas cores. Já mandaram fazer as novas bandeiras do Brasil. As novas bandeiras do Brasil serão vermelhas. Esse vídeo foi gravado no início de janeiro. Importante dizer que o Lula nunca propôs mudar a bandeira brasileira e nem há sinais de que ele vai tentar fazer algo do tipo, ainda que o vermelho seja realmente uma cor associada à esquerda mundialmente. Mas a fala do pastor fica ainda mais gráfica. Deus mostrou o mapa do Brasil e Deus mostrou rachaduras em todos os lugares do mapa do Brasil. Deus mostrou as árvores sendo engolidas por essas rachaduras. Significa que o Brasil será destruído. Você está ouvindo o que eu estou falando? Tem uma diferença grande entre o discurso do pastor Marcelo e o de outros líderes religiosos que eu achei nessa pesquisa. Os outros pastores falam de cenários em que Deus intervém para botar o Brasil em rumos que eles consideram corretos. Já o Marcelo descreve uma situação bem mais sombria, em que Deus decide punir o Brasil por causa da eleição. O Brasil está derrotado. Você tem alguma esperança? Eu estou matando a tua esperança hoje. Deus está mandando eu matar a tua esperança hoje. Mas eis que nesse cenário de desesperança e punição divina narrado pelo pastor, surge uma saída. Esse é o curso Como se Preparar e Sobreviver ao que está vindo. Um curso que eu lancei no dia 2 de outubro. Diante dessa sentença que Deus deu, Deus me mandou fazer o seguinte. O curso estava concluído, certo? Mas agora, em função do novo governo, em função do que Deus mostrou, Deus colocou no meu coração fazer o seguinte: eu vou começar a acrescentar materiais dentro desse curso. Ele tem o valor de R$ 389 ou 12 vezes de R$ 38. Parcelado, você consegue parcelar apenas no cartão de crédito. Ou seja, o Marcelo diz que Deus vai destruir o Brasil, mas que quem pagar R$ 389 para fazer esse curso pode escapar. Eu mandei um e-mail para o pastor Marcelo com várias perguntas sobre essa gravação e sobre o curso dele. Então ele tirou o vídeo do ar e respondeu dizendo que, na verdade, as revelações não eram dele, mas de outra pessoa. Mas veja de novo este trecho em que ele diz claramente que recebeu as mensagens de Deus. Há 2 dias atrás, eu estava na madrugada, era por volta de mais ou menos 1h30, 1h20 da madrugada, e eu recebi um recado, uma revelação de Deus, e eu vou citar essa revelação para você. Sobre o curso, o Marcelo disse que ele basicamente contém aulas de educação financeira e de cultivo de alimentos. Ele também afirmou que não tem qualquer relação com os outros pastores que eu cito aqui, disse que sempre pregou o respeito à vitória do Lula e que nunca incitou os fiéis a se insurgir contra o novo governo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como todos os falsos profetas, o pastor Marcelo é um pouco diferente, por ele já vem com uma mensagem catastrófica de destruição do Brasil por causa da eleição de Lula. Porém, ele já oferece uma ajuda, que são os seus cursos de escatologia bíblica, que ensina sobre o fim do mundo. Quando questionado sobre a mensagem, ele nega e diz que essa mensagem era de outro pastor, quando antes ele disse que havia recebido a mensagem profética de Deus. Chega até a ser hilário. Veja o vídeo 08, resposta do YouTube à BBC News. Depois de ver vários vídeos como esse, eu perguntei ao YouTube se eles sabem que sua plataforma tem sido usada
para difundir discursos religiosos que podem alimentar a violência política no Brasil. Também perguntei o que a empresa está fazendo para impedir isso. Uma porta-voz do YouTube então me telefonou. Ela disse que eu não poderia gravar a entrevista, mas que eu poderia citar as falas dela. Ela disse que o YouTube tenta equilibrar o combate à desinformação com o respeito à liberdade religiosa e que a plataforma usa vários mecanismos para tirar do ar vídeos com informações falsas sobre a eleição. Mas como eu percebi nessa pesquisa, às vezes basta que um vídeo fique algumas horas no ar para alcançar dezenas de milhares de pessoas e cumprir seu objetivo. Gente, o repórter questiona o YouTube quanto à fiscalização contra o uso de desinformações desses pastores. Porém, eles, em sua resposta, sinalizam o temor de estar cometendo perseguição religiosa e preconceito contra a religião, que é justamente que esses pastores usam para cometerem crimes. Por exemplo, Silas Malafaia, que ataca o STF, já desafiou até o ministro Alexandre de Moraes: venha me prender. Veja o vídeo, Malafaia desafia Alexandre de Moraes: vem me prender. Sabe qual é a possibilidade dele tocar no líder religioso? De 0 a 100, 1. Para ele tocar em mim, de 0 a 100, uma chance. Porque ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vá quebrar nada. Tem nada a ver com isso. Mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores, senador é voto majoritário, leva a eleição com voto de evangélico, não vai aguentar a pressão, não. Eu queria ver ele me prender. Tem medo disso não, tem medo desse cara, não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som: ditador da toga. Tem que ter impeachment. Não é digno de estar vestido de toga do Supremo Tribunal. Pode vir do jeito que ele quiser, que eu não tenho medo dele, não. Pare. Silas Malafaia, que já acusou o ministro do STF, Fachin, de propor lei para fazer perseguição religiosa, veja o vídeo. Silas Malafaia acusa Fachin de perseguição religiosa. Povo abençoado do Brasil, é importante você assistir todo esse vídeo, que eu vou mostrar para evangélicos e para qualquer pessoa, não importa a religião, o que é que o ministro Fachin, com essa conversa fiada de abuso do poder religioso, aonde eles querem chegar. Um verdadeiro preconceito e perseguição religiosa. Para você entender toda essa trama, existem regras bem definidas, seja para religiosos ou para qualquer um que queira transgredir os preceitos das leis eleitorais. Isso é uma tentativa de cerceamento do pensamento conservador. Esse é que é o jogo nojento e inescrupuloso. Então, seu Fachin, põe aí, que eu quero ver. Põe aí. Abuso do poder sindical, abuso do poder do magistério, conversa fiada. Eu apelo aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que rejeitem essa aberração que não passa de um preconceito e perseguição religiosa. Silas Malafaia, que acusou Fachin de ser preconceituoso e perseguição religiosa, quando o ministro Fachin chamou a bancada evangélica para discutir sobre a lei que coibiria o abuso de poder religioso político, que é um fato que se viu principalmente nessa eleição de 2022, em que pastores de igreja proibiram seus fiéis, que fosse eleitor de Lula, de tomar a Santa Ceia, pois teria que votar em Bolsonaro. Os líderes de grandes igrejas proibiram seus obreiros de receberem Lula em suas congregações.
O ministro queria estabelecer limites aos abusos religiosos nas eleições, mas a maioria dos colegas do TSE resolveu não coibir pastores evangélicos. Fachin perdeu, coberto de razão. A liberdade do voto corre risco. São essas impunidades que gerou um pastor Silas Malafaia, arrogante, para usar e abusar do poder político e religioso para defender até o golpismo e o terrorismo. Veja o vídeo 09, Pastor Sandro Rocha e as profetadas. Nenhuma pessoa é tão citada no canal quanto um pastor chamado Sandro Rocha. Nós subimos um degrau na escala Richter eu vou colocar de emoção. Você sabe que não é emoção, mas tem algumas palavras-chave que a gente não pode usar. Sandro Rocha mora em Guaratuba, uma cidade com 37 mil habitantes no Paraná. Ele é pastor de uma igreja pequena, a Igreja do Porto de Cristo, mas não há nada de modesto na atuação do pastor nas redes sociais. No Twitter, ele soma mais de 120 mil seguidores. No YouTube, são quase 500 mil. E seus vídeos já tiveram quase 75 milhões de visualizações. Quando eu pesquisava o canal do pastor Sandro Rocha, me chamou a atenção um vídeo que tinha uma imagem de uma explosão numa torre de transmissão de energia. Dias antes, 3 torres de transmissão haviam sido derrubadas em diferentes partes do país. Eu cliquei no vídeo. Quem é que está agindo? É Deus? Você não tenha dúvida nenhuma. É Deus. Sandro cita a derrubada das torres como um dos sinais de uma grande mudança que estaria em curso e que, segundo ele, seria chancelada por Deus. Que o nosso exército não é representado por alguns generais que estão lá em cima. Eles estão perdendo o comando da tropa. Entendeu? Coisa tá bem para eles, né? Tá bem complicada. Entendeu? Sandro não se atém a discursos religiosos nas redes sociais. No Twitter, onde ele usa seu segundo nome, Maurício Rocha, o pastor foi um grande difusor do discurso de que Bolsonaro não deixaria a cadeira presidencial. Em 28 de dezembro, ele escreveu: "Como eu disse, o chefe não saiu e não vai sair. Nem um passo daremos atrás." Antes disso, em novembro, o pastor postou no Twitter fotos dele em bloqueios de rodovias com a hashtag Intervenção Militar. E Sandro Rocha foi um dos primeiros a espalhar uma das informações falsas que mais circularam em grupos bolsonaristas naqueles dias, a de que Lula tinha morrido e estava sendo substituído por um sósia. Eu perguntei ao Twitter e ao YouTube se as falas do pastor não violavam as regras das empresas, mas elas não me responderam. Nos perfis que ele mantém nas duas plataformas, o pastor Sandro Rocha também diz fazer profecias. São dele alguns dos vídeos mais impactantes que eu encontrei nessa pesquisa. Eu vi o STF, eu vi como se fosse uma caverna embaixo, né? Caverna do pirata embaixo, com um monte de barril de pólvora amarrado um no outro com um estopim. Nessa gravação de 2020, Sandro fala com o ativista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que foi preso naquele ano acusado de organizar atos antidemocráticos. O Oswaldo Eustáquio diz que a prisão foi arbitrária e que não havia denúncias de crimes contra ele. Na conversa com Eustáquio, Sandro Rocha fala de uma suposta revelação sobre o Supremo Tribunal Federal que ele diz ter recebido de Deus. Ali explodiu uma bomba, ficou a mesma coisa, como se explodisse uma bomba atômica, assim, e fica tudo preto, queimado, e não fica nada, assim, fica só carvão no chão, né? Então essa foi a visão que eu tive, só carvão, e eu via 4 forcas e 4 pessoas enforcadas nessa forca, não? Mais uma vez eu vou dizer, não sei quem são, né? Ou quem eram, quem estavam ali, eu não sei. Foi uma visão que eu tive. E o Espírito Santo frisava para mim, dizendo assim, ó, todos acham que são 3, mas vão ser 4. Nesse trecho, o pastor fala de outra suposta revelação, essa sobre o Congresso. Desta vez, ele levantava a espada e estava na posição de ataque. E quando ele entrava, ele entrou no Congresso, esse anjo. Eu vi ele entrando. Né? E tinha sangue no chão. Eu vi sangue no chão, né? Então, no Congresso, eu vi esse anjo, um anjo de Deus, né?
É um anjo de Deus. E o anjo com a espada em posição de ataque. Sim. Vai entrar no Congresso também. A última suposta visão do pastor é sobre o exército. E eu vi eles marchando e faziam um grande barulho na rua, né? E vai começar aqui no sul. Vou avisar você já, porque quando acontecer você vai saber que eu te falei, né? Eu vou dizer mais uma coisa para você aí. Muita gente vai morrer, Oswaldo. Vai haver uma guerra no Brasil. O Espírito Santo disse para mim claramente, ele disse, irmãos vão matar irmãos. Teremos uma revolução no Brasil. Vai ser uma guerra. Existem grupos, escuta que eu vou falar, está no vídeo. Se você ouvir o vídeo com atenção, você vai ouvir. Grupos armados esperando a hora para que isso aconteça. Vamos, gente! Vamos! Explosão no Supremo, ataque ao Congresso e o exército marchando nas ruas. Difícil não ver na fala do pastor o roteiro desejado por muitos que invadiram as sedes dos três poderes. Eu mandei um e-mail ao Sandro perguntando se essas falas não estimulavam a violência. Também perguntei sobre profecias dele que jamais se realizaram, como a de que Bolsonaro não deixaria o poder. Mas o pastor não me respondeu. Agora vai ser luta aí, você já sabe disso, né? Todo mundo, cada um no seu canto lutando aí. Agora não tem ninguém sem luta, né? Não é? Agora não tem ninguém que não vá lutar. Depois da veiculação do podcast, eu voltei a entrar em contato com o pastor, oferecendo um espaço para que ele se pronunciasse. Não houve resposta e o pastor me bloqueou no Twitter. Mas ele se manifestou numa live no canal dele. Sandro Rocha chamou nossa reportagem de tendenciosa, porca e suja, e disse que ela se levantava contra a liberdade religiosa dele. Depois, no dia seguinte, ele fez outra live dizendo que nossa reportagem tinha sido orientada por algum pastor que estaria com inveja do sucesso dele nas redes. Mas não foi assim que eu cheguei ao Sandro Rocha. Eu estava pesquisando na internet por profecias sobre política, e ele é simplesmente um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo no YouTube. Mas o que separa discursos de um líder religioso de ações antidemocráticas? E quais são os limites entre liberdade religiosa e a proteção ao Estado de Direito? Quando você começa a incitar os fiéis à prática de crimes, você ultrapassa os limites de uma liberdade religiosa. Porque todo direito fundamental, ele tem como característica não ser ilimitado. Se nós temos a liberdade religiosa, nós também temos a liberdade de todos os cidadãos brasileiros de poderem contribuir com o Estado social e democrático e de direito vigente e não sofrer intimidações. Eu mandei a Celeste os vídeos dos pastores. Ela me disse que, como não atua no caso, não se sente à vontade para opinar se há crimes envolvidos, mas ela entende que os vídeos precisam ser analisados pelos investigadores dos atos de 8 de janeiro para que se avalie se eles se enquadram na lei antiterrorismo ou em outros crimes do Código Penal. O movimento bolsonarista que invadiu as sedes dos três poderes não é formado só por religiosos, mas é inegável que parte desse movimento abraçou conceitos religiosos, como a ideia de que há uma disputa do bem contra o mal, de que coisas improváveis podem acontecer a qualquer momento e de que há uma grande trama oculta às pessoas comuns. A atuação desses pastores joga a luz num debate global sobre liberdade de expressão nas redes sociais. Como agir nos momentos em que a liberdade religiosa se choca com outros direitos? A moderação dessas plataformas deve continuar apenas nas mãos das empresas que as gerenciam? Realmente, esse pastor aí bateu o recorde de profecias falsas e de visualizações em suas redes sociais. Em vídeo assistido por 280 mil pessoas, pastor bolsonarista diz que Lula morreu e foi para o quinto dos infernos. Veja o vídeo 10. Eric faz alerta sobre... Enquanto o YouTube não tem dado conta de bloquear todos os vídeos que violam suas regras, há pessoas na comunidade evangélica usando a plataforma para alertar fiéis sobre o que elas chamam de falsas profecias. Comecei a fazer esse conteúdo aí para abrir os olhos das pessoas sobre esse engano aí da religião, que muitas pessoas usam o nome de Deus para enganar as pessoas, entendeu? O Eric Ribeiro diz que virou evangélico depois de levar 10 tiros e passar 3 meses em coma. Mas em pouco tempo ele descobriu nesse universo
coisas que o desagradaram. Tem pessoas que gostam de ouvir aquilo, ela quer ouvir aquilo que ela quer. Eu quero ouvir que Bolsonaro vai ser o presidente. Então, a pessoa que vem com aquilo ali, ela vai seguir aquela pessoa. É isso mesmo, é isso mesmo. Você está me entendendo? Ela prefere viver no engano mesmo. Ela disse, eu quero ser enganada. O Eric diz que muita gente que chega no canal dele agradece por ele expor inconsistências nos discursos desses pastores. É triste. Tem pessoas chegar no meu canal e dizer, meu irmão, muito obrigado, que minha mãe está em depressão por causa disso aí. Minha mãe tem 84 anos e viu esse cara falando aqui que Deus ia acabar com o Brasil. Minha mãe entrou em choque aqui. É porque, meu irmão, infelizmente, muitas pessoas não vê o mal com essas pessoas. E a mente fica cauterizada, cara. É como se fosse um açúcar. Não tem a pessoa que é viciada em açúcar? Então, quem consome esses conteúdos se avicia nisso aí. A maioria das pessoas que seguem esse povo aí tem problemas sérios, não dorme, todo dia está sonhando com uma coisa, com outra, todo dia está tendo alucinações. No canal dele no YouTube, o Eric lista dezenas de pastores que, segundo ele, fizeram profecias que nunca se realizaram. Para finalizar, irmãos, quero deixar bem claro que eu fiz esse vídeo não com motivações de criticar os evangélicos, até porque, assim como o Eric Ribeiro, do vídeo anterior, sou um evangélico, porém, como evangélico e como conhecedor da palavra de Deus, a minha obrigação é combater os falsos profetas e charlatões que estão enganando grande parte dos evangélicos com fake news em forma de falsas profecias e revelações proliferadas pela internet. A Bíblia já nos advertia a respeito da vinda dos falsos pastores, que Jesus se apresentou como um bom pastor e os chamou de mercenários, falsos profetas e de lobos com veste de cordeiro. Veja o versículo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, verso 15. Os falsos pastores, que são mercenários, que usam os fiéis para ganhar dinheiro. Versículo bíblico. E, por avareza, farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Segunda